Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira em mais um programa Ponto a Ponto, diretamente aqui de Brasília, hoje conversando com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que vai fazer um balanço aqui da semana que ainda não terminou, mas que já está quase chegando ao final aqui em Brasília. Deputado Rui Falcão, bom dia, bem-vindo novamente ao Ponto a Ponto. Bom dia, Carlos, prazer estar aqui com você de novo e dialogando também com os internautas, com o pessoal que nos acompanha aqui, né? Enfim, você que está começando agora a assistir essa transmissão, já pedimos que você compartilhe essa transmissão, convide seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado federal Rui Falcão, também a página do PT na Câmara, comente, mande seu comentário, a sua crítica construtiva, a sua sugestão. Vamos fazer uma grande rede de comunicação democrática e popular no país. Mas, deputado, começando a nossa prosa de todas as quintas, ontem à noite o plenário da Câmara debateu a medida provisória 870, que trata da reforma administrativa do desgoverno de Bolsonaro, e um dos pontos foi COAF, que o governo sofreu uma derrota. Então, Carlos, primeiro, essa medida provisória, ela era para ter sido votada antes, mas o pessoal do governo, à época, fez destaques e tal, e a votação teve que ser adiada. E essa medida provisória, se ela não for votada até o dia 3, ela perde a validade. Precisa ser votado aqui na Câmara, em seguida no Senado. Então, no dia 4, se esse processo não tiver concluído, o que aconteceria? O governo voltaria a ter 29 ministérios e o COAF retornaria automaticamente para o Ministério da Economia, de onde ele foi transferido. Por que nós defendemos, nós e a maioria dos deputados ontem, que o COAF retornasse para o Ministério da Economia? Além de ter também deslocado a FUNAI para o Ministério da Justiça, nós defendemos também que se recriasse o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, e nesse aspecto nós não conseguimos maioria. Mas o que é o COAF, então, né? O COAF é um órgão de inteligência financeira, ou seja, ele detecta nas declarações de imposto de renda, nas movimentações bancárias, alguma operação atípica, que pareça irregular. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a movimentação do Queiroz. Aliás, nós ficamos perguntando ontem o tempo todo onde está o Queiroz. E hoje eu estava ouvindo, só um parênteses aqui, estava ouvindo o rádio no caminho para cá, e aquele colunista, o José Simão, muito bem-humorado, ele dizia o seguinte: eu irei a essa manifestação aí do dia 26, desde que o Queiroz passe lá em casa para me buscar. Então, nós perguntamos ontem onde está o Queiroz. Pois bem, o COAF detectou movimentações atípicas nas operações do Queiroz, inclusive envolvendo Flávio Bolsonaro, a esposa do presidente, que teria recebido um cheque do Queiroz. São coisas que estão sendo averiguadas, inclusive, pelo Ministério Público e pela Justiça do Rio de Janeiro. Então, mundialmente, esse órgão de inteligência financeira, ele fica no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, ou órgão equivalente. Nunca na área do Ministério da Justiça ou do Ministério do Interior, que alguns países, quem cuida da Justiça é o Ministério do Interior. Então, a Alemanha, por exemplo, para ela se integrar totalmente à comunidade europeia, ela teve que transferir o seu COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Então, nós não estamos personificando. O nosso problema não era tirar do Sérgio Moro, que parece que ele tinha um grande apego a isso, não sei se era para utilizar como instrumento de pressão política, mas a ideia de qual o melhor organismo para administrativamente funcionar. Então, por exemplo, se o Sérgio Moro fosse para o Ministério da Educação, ele iria levar o COAF com ele? Claro que não. Então, era um problema de racionalidade administrativa, e por isso nós defendemos essa transferência, aliás, repor o COAF onde ele se encontrava originariamente, onde ele funcionava
em todos os governos. Foi uma votação apertada, porque houve muita pressão do governo para manter o COAF com o ministro Sérgio Moro. Não sei se isso também fez parte da negociação, porque você sabe que para condenar o Lula já tinham conversado com ele antes, prometendo o Ministério da Justiça para ele. E recentemente, é uma coisa que agora sumiu do noticiário, é bom sempre a gente repor, o presidente Bolsonaro disse que tinha um compromisso de indicar o Sérgio Moro na primeira vaga que se abrir no Supremo Tribunal Federal. O Sérgio Moro desmentiu, depois o Bolsonaro desmentiu também, mas eu quero ver, inclusive tenho dito isso para ver se o ministro Sérgio Moro ouve, o melhor desmentido que pode ocorrer é ele dizer o seguinte: como não há nenhum compromisso, se eu não for indicado, eu não aceito. Esse desmentido eu nunca ouvi. É a única coisa que nos levaria a acreditar que não houve esse acordo, é o ministro Sérgio Moro vir para a televisão, vir para o rádio e dizer o seguinte: eu não aceitarei ir para o Supremo Tribunal Federal, porque o meu lugar é no Ministério da Justiça, eu não fiz compromisso com ninguém. Aliás, também não sei, se ele fosse indicado, se o Senado iria acolher o nome dele. Porque tem duas condições, pelo menos, para alguém ser ministro do Supremo Tribunal Federal: reputação ilibada e notório saber jurídico. E há uma carência dessas qualidades, desses predicados, na figura do ministro Sérgio Moro. Nós estamos ao vivo, diretamente de Brasília, aqui da Câmara Federal, conversando nesta quinta-feira com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que está analisando a conjuntura política da semana aqui em Brasília e explicando aqui sobre a votação que houve ontem à noite na Câmara dos Deputados, no plenário, em que o desgoverno de Jair Bolsonaro foi derrotado na questão do COAF. Deputado, chama atenção que o Moro, o senhor já falou, mas poderia até entrar um pouquinho mais nessa questão, parece que ele tem um apego assim, ao COAF incrível. Eu acho que ele vai demorar um certo tempo para digerir, digamos assim, essa derrota. Né? Eu não entendo por que esse apego a um órgão de inteligência financeira, até porque ele pode, mesmo estando no Ministério da Justiça, ele pode requisitar informações ao Ministério da Economia. Isso é uma prática corrente em qualquer governo. Mas há quem diga que, como foi o COAF no Ministério da Economia que primeiro identificou as movimentações atípicas do Queiroz e da família Bolsonaro, que a ida do COAF para o Ministério da Justiça poderia funcionar como um momento de acomodação, de apaziguamento dessa situação de tensão que se criou na família Bolsonaro a partir do escândalo do Queiroz, que, por sinal, continua sumido. O Queiroz continua sumido e também as investigações sobre Flávio Bolsonaro, e o Queiroz, que era assessor dele, andam muito devagar. Já foi dito aqui em outras vezes, nesse programa mesmo, com o deputado Rui Falcão e outros parlamentares, da demora da justiça em apurar esses casos. Quando o ministro Sérgio Moro esteve recentemente aqui numa audiência pública, eu questionei a respeito disso. Nós até falamos um pouquinho disso aqui no programa anterior. Perguntei por que a Polícia Federal, estando acompanhando agora investigações referentes ao assassinato, execução da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, quais as conclusões? Há mais de mês que a Polícia Federal acompanha as investigações. E o ministro disse que não podia dar informações porque poderia prejudicar as investigações. Vamos aguardar e vamos continuar cobrando, porque a cada dia surgem novas revelações e há boatos, inclusive, aí, junto aos jornalistas, de que proximamente haverá revelações bomba envolvendo milícias, a família do presidente e, inclusive, essa questão dos cheques que teriam sido emitidos em favor
da esposa do presidente. Mas ontem também teve a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da admissibilidade de uma PEC referente à reforma tributária. Foi ainda um projeto de reforma tributária que não toca na questão da renda, do patrimônio, dos dividendos, que é uma segunda fase que nós achamos que é urgente que ela seja votada aqui. Aliás, Carlos, antes dessa reforma da Previdência, que é uma reforma desumana, que afeta os mais pobres, os rurais, os professores, as mulheres, os idosos, era importante que a gente fizesse uma reforma tributária e que mudasse a política econômica do país. Porque os dados que estão sendo divulgados, e hoje devem sair novos dados oficiais, eles são extremamente preocupantes. Você some ao caos político que nós vivemos, um governo sem maioria, um governo que toma medidas e recua depois, você some a isso uma crise econômica de grande profundidade. E isso é ruim para a população brasileira. Só para você ter ideia, quase 15 milhões de pessoas cozinhando com lenha, carvão e álcool. Por quê? Porque não consegue mais comprar um botijão de gás, cujos preços sobem constantemente, e é possível que haja uma nova alta agora, porque nós estamos equiparando os preços dos derivados de petróleo aqui aos preços internacionais. Como o dólar disparou essa semana, também por desconfiança em relação à economia brasileira e à condução da economia, o gás de cozinha, o diesel, a gasolina, o querosene de aviação, todos tendem a subir também. Então são números preocupantes, e a reforma tributária seria uma maneira de atacar questões estruturais, como a questão da concentração de renda, que aumentou, taxar dividendos que já foram taxados no passado, na época do Fernando Henrique, ele retirou, e o Brasil é o único país do mundo hoje que não taxa dividendos, assim como o Brasil hoje é o recordista na taxa de juros. Antes ele perdia para Madagascar, agora já superou Madagascar também. Então, a mais alta taxa de juros, de spread do mundo, por conta da concentração bancária e dos bancos cujos lucros sobem constantemente, enquanto o resto da economia está deprimido. Nós estamos ao vivo para você que está começando agora a assistir a transmissão pelo PT na Câmara, também pela página do deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, e também pelas páginas parceiras Blog da Dilma e também Rádio Democracia. Vamos ampliando a nossa rede de comunicação. Mas, deputado, antes de a gente aprofundar um pouco mais esse assunto aí da questão social no país que se agrava, né? Vamos dar um bom dia aqui, respondendo ao Vilani Soares, que está dando um bom dia, a Jane Lima, de São José dos Pinhais, o Vilani Soares é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Denise Pacheco Fernandes comenta aqui: espero que o PT una os partidos progressistas nas lutas em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Obrigado, né, Denise, lá do Rio de Janeiro. Cleito Oliveira, de São Paulo. Maria Nazaré Freitas Matos, de Marabá, do Pará. Olha aí, deputado, aproveitando, Pará, amanhã tem caravana Lula lá, né? Então, eu queria aproveitar e dialogar com esses internautas. Primeiro, hoje a caravana está em Manaus. Isso. Amanhã lá em Belém. Isso mesmo. E encerra em Concórdia. Concórdia, sábado. Uma cidade, sábado, lá no Pará também. E com a Denise falou uma coisa importante aqui, que é preciso unir os partidos do campo popular, não só os da esquerda. Tem gente que está a favor da democracia, não é necessariamente de esquerda. Essa unidade ela é importante, primeiro porque nós precisamos mudar os rumos da economia nacional. Segundo, porque nós precisamos restabelecer vários aspectos da Constituição que estão sendo violados. Como eu já disse aqui, nós somos uma democracia de fachada, uma democradura, porque a soberania popular está sendo violada a cada dia. E também porque nós precisamos libertar o Lula.
não haverá uma democracia completa no país enquanto a gente tiver preso político, e principalmente enquanto a gente estiver mantendo prisioneiro, sem crime, sem culpa, o maior líder popular que o país já produziu. Então, há um esforço muito grande dos partidos do campo popular, inclusive na terça-feira se reuniram aqui em Brasília os presidentes desses partidos, com os líderes também das bancadas desses partidos, do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PSOL, da Rede, para uma ação comum nessa direção, fazendo um diagnóstico da situação, que é preocupante, como nós sabemos, e aplicando seus esforços em duas grandes manifestações agora. Primeiro, a manifestação do dia 30, em apoio à educação, às universidades, para que a gente tenha universidades públicas gratuitas com educação de qualidade, contra os cortes promovidos pelo Ministério da Educação. Aliás, eles recuaram um pouco e vão repor parte dos cortes, insuficiente, mas vão repor, tentando até ver se esvazia essa manifestação do dia 30, que nós estamos apoiando. E esses partidos todos estão apoiando também. E esse dia 30 pode funcionar como uma espécie de esquenta para a greve geral do dia 14 de junho, que é em defesa de uma previdência pública, contra a reforma que o governo pretende promover, em defesa do emprego, que é uma coisa, o desemprego está crescendo aqui no país, e pela valorização do salário mínimo também. Essas reivindicações, elas não só estão unindo 10 centrais sindicais, que já participaram do 1º de Maio unificado, como também estão aglutinando todos os partidos que defendem mudanças no país e são contra qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de endurecimento desse regime. A Denise Pacheco Fernandes está aqui bem ativa, comentando as suas intervenções, e ela diz o seguinte: grande vitória das forças progressistas em manter o COAF no Ministério da Economia, né? E ela didaticamente, inclusive, nos ajuda aqui, por isso que é bom, né, deputado, essa interação. Agora caiu aqui, saiu do ar aqui a Denise, mas eu já estou voltando. Isso que dizem que privatizando as comunicações ia melhorar. Ia melhorar, né, deputado? Isso que eu fiz uma limpeza no meu celular ontem, eu acho que ficou bom, mas está vendo que não surtiu muito efeito. Mas a Denise, ela está participando aqui, elogiando, né, enfim, que o COAF permaneça, né, no Ministério da Economia. E a Maria Nazaré de Recife ficou desesperada. E quando que é a caravana Lula aqui no Nordeste, em Recife, né? Casualmente, deputado Rui Falcão, ontem à noite nós fizemos um ponto a ponto aqui com a deputada Marília Reis, né, e o deputado Zé Neto, da Bahia. E quando nós anunciamos a caravana Lula no Norte, né, eles já querem. O Zé Neto disse para a deputada Marília: olha, nós temos que organizá-la no Nordeste, a caravana. Com certeza. Quem sabe até lá a caravana não pode ter a presença do Lula, né? Olha aí. Isso seria a melhor notícia. Olha aí, eu cheguei a ficar arrepiado aqui. Quero lembrar que tem já um pedido junto ao STJ, ao STF, para que a pena do Lula, já tendo cumprido essa parte, ele possa ter progressão na pena. O que não significa que nós estamos abrindo mão de continuar lutando pela inocência e pela anulação dessa sentença que o condenou. Mas a Denise, né? Denise também faz uma observação, deputado, sobre o COAF. Sobre o COAF, mas ela fala sobre a reforma tributária, que eu acho que a gente pode entrar um pouquinho. Ela comenta que o PT deveria também ter feito essa reforma tributária e que qual é o desafio hoje para fazer uma reforma que valha, Denise, né? Nós chegamos a apresentar algumas propostas, tem inclusive um projeto tramitando aqui na Câmara para fazer essa reforma, assim como tentamos também promover uma reforma política que continua cada vez mais necessária, que reduz o número de partidos, que crie acesso democrático aos meios de comunicação, que proíba essas coligações proporcionais, que agora, nesse aspecto, na próxima eleição, elas não vão mais ocorrer. Enfim, são duas reformas importantíssimas que nós não tivemos
força política e uma correlação necessária na sociedade também para fazer aprovar. Isso não significa que a gente não lute por fazê-la agora. E quais são os aspectos da reforma tributária que foram considerados como admissíveis na Comissão de Constituição e Justiça ontem? Não se discute ali o mérito, é só se é constitucional ou não. É uma simplificação, uma unificação de impostos, todos eles referentes ao consumo. E você sabe que o Brasil tem um imposto sobre o consumo muito elevado. Ao contrário dos Estados Unidos, que é um modelo aqui, aliás, o Bolsonaro até bate continência para a bandeira americana, mas nos Estados Unidos o imposto sobre o consumo é bem menor, em termos da composição dos tributos, do que o imposto sobre a renda e o patrimônio. Aqui no Brasil é o contrário. E por que o imposto sobre o consumo ele é um imposto indireto? E todos pagam, mesmo quando você tem subsídio para a cesta básica, ele não só beneficia os pobres, mas beneficia os ricos também quando vão comprar alimentos. Então é preciso tirar o peso dos impostos do consumo e da produção e transferi-lo para a renda, a propriedade, os grandes patrimônios, as grandes heranças, como aliás tem na maior parte do mundo. Esse é o sentido de uma reforma tributária justa, fraterna, solidária, que desconcentre renda e que faça a economia crescer, porque se você também desonera a produção, os empresários industriais têm mais interesse em fazer investimento. E o sistema hoje ele privilegia os bancos do sistema financeiro também. Só para você ter uma ideia, se você tirar a carga dos impostos que incidem sobre os bancos, na verdade é uma carga de 32%. Mas se você começa a decompor as isenções, a taxa efetiva, ou seja, aquilo que efetivamente os bancos pagam de imposto, é 8%. Então, por aí você vê como é desigual e injusto o atual sistema tributário, e nós queremos mudá-lo, sim. Estamos ao vivo aqui com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, pela página PT na Câmara, no Facebook, e também pela página do Facebook do deputado Rui Falcão. Pedimos que você compartilhe, curta a página do deputado e chame seus amigos para também conhecer o trabalho que o deputado Rui Falcão e toda a bancada do PT desenvolve aqui na Câmara Federal. O Carlos Roberto Michelin, ou Miquelin, diz o seguinte: nas manifestações, deputado, temos que pedir a liberdade de Lula e fora Bolsonaro e diretas já. A Maria Nazaré do Recife: amo meu partido, dou meu sangue pelo PT e o nosso ex-presidente Lula, porque só ele nos faz feliz. Então aqui no nosso espaço democrático tem até uma crítica aqui educada ao partido que eu vou comentar aqui com o deputado Rui, porque aqui o espaço com respeito, divergir, sempre vai ter um diálogo propositivo e respeitoso. O Chicão Moraes Silva diz: o problema do PT é que o partido acha que só ele é quem deve ser o protagonista. O senhor não acha que tem que tomar como exemplo o ato da Cristina Kirchner lá na Argentina? O senhor até falou um pouco antes da reunião dos partidos, mas o Chicão, o deputado pode comentar. Olha, Chicão, nós não estamos em nenhum momento querendo ser hegemonistas ou exclusivistas. Eu falei aqui, inclusive, há pouco da reunião dos 6 partidos, nós estamos procurando ter uma ação comum. E veja, um exemplo aqui na Câmara dos Deputados. Nós temos 55 deputados. Somos o maior partido da Câmara dos Deputados. Com tudo que aconteceu, com toda a perseguição ao PT, ao Lula, ainda assim, nós conseguimos formar aqui a maior bancada. Quem é o líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados? É a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, que tem 9 deputados, em processo de fusão agora vai chegar a 10. Quem é o líder da oposição? É o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que tem bem menos deputados do que o PT. Em vários lugares nós estamos apoiando já candidatos de outros partidos. Tivemos como vice a deputada Manuela, que é também do PCdoB. Agora, ninguém pode, acho que, discordar
que o maior líder popular do país é o presidente Lula. O que aconteceu na Argentina, eu acho, a ex-presidente Cristina Kirchner, ela tinha risco de ser impugnada, tinha uma perseguição muito grande em relação a ela. Então fizeram uma manobra tática e ela colocou uma pessoa, um ex-assessor dela, como candidato a presidente. Se não me engano, é do mesmo agrupamento partidário. Sim, né? sim. Então não é um... Foi chefe da Casa Civil não do tem, Néstor exatamente, Kirchner, não né? tem esse paralelo com a situação aqui do Brasil. Nós estamos, inclusive, apostando, torcendo muito para que a Argentina mude, porque o governo do Macri é um desastre nacional. Ele está aplicando uma receita lá, que já fracassou em vários países, e é o que estão querendo aplicar aqui no Brasil. A Argentina teve que voltar ao FMI agora, tem uma inflação de quase 50%, o desemprego aumentou, tem uma instabilidade muito grande, e isso é ruim para o Brasil também, porque você sabe que a Argentina é o nosso principal parceiro comercial aqui nas Américas. A nossa relação comercial com a Argentina é praticamente o equivalente ao que a gente exporta para os Estados Unidos, e principalmente produtos manufaturados. Com a crise na Argentina, afeta também aqui o Brasil, para não falar da situação antidemocrática, do retrocesso social e político que a vitória do Macri na Argentina propiciou. Estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, diretamente aqui de Brasília, fazendo uma análise política da semana aqui na capital federal. Mas, deputado, antes de começar o programa, o senhor me disse aqui que a situação social brasileira se agrava, Isso. inclusive com o número de crianças e adolescentes aumentando, né, nessa relação de situação de miséria, né? De um ano para cá, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão se situando aí no limite da pobreza, ou seja, são crianças e adolescentes vinculados a famílias que têm uma renda mensal de R$ 234. Ora, como pode uma família sobreviver com R$ 234? Então, infelizmente, você vê nas grandes cidades, principalmente, a volta das crianças nas esquinas, ou pedindo esmola, ou vendendo bala. É uma situação deplorável e vê ao nível que nós estamos chegando. Nós vimos ontem um espetáculo terrível, que é um desfile de crianças para adoção, ou seja, produzindo as crianças, maquiando as crianças, botando roupinhas bonitas, saudáveis e tal, quem é mais bonitinho, para alguma família que queira fazer adoção. Isso é a barbárie que nós não podemos admitir. Os direitos humanos são violados sistematicamente nesse aspecto. Aumentou o número de homicídios de mulheres, aumentou o número de homicídios de negros e pobres na periferia, e com essa política armamentista as coisas só tendem a piorar. Essa semana eles fizeram 2 decretos modificando aquele decreto do porte de armas, que as pessoas podiam comprar fuzis, inclusive. Então eles estão agora restringindo a compra de fuzis, mas nós vamos continuar insistindo, e eu acho que o judiciário também, para que esse decreto seja, o decreto original, seja revogado, porque o porte de armas, longe de ajudar a combater a violência, só amplia a violência, como se vê nos dados recentes de aumento do feminicídio e dos homicídios na periferia. Deputado Rui Falcão, eu sei que a sua agenda aqui em Brasília começa cedo, né, termina tarde, como ontem nas votações, né, deputado? Passou da... E é possível que a gente retome ainda hoje a votação que foi interrompida ontem, que é a medida provisória 870, ela tem ainda 2 destaques para serem votados, e sem isso a votação não está concluída ainda. E veja bem, o prazo para a votação dela na Câmara e no Senado é até o dia 3 de junho. Nós estamos hoje no dia 23, tem 2 fins de semana pela frente. Normalmente, às segundas-feiras aqui o quórum é muito difícil de ser atingido, porque não tem as sessões deliberativas. Então o governo precisa correr contra o tempo
e quem sabe abrir mão desses destaques, porque eu nunca vi um governo cujos apoiadores conspiram contra o próprio governo, porque veja, essa medida provisória 870, ela foi modificada no Senado com orientação do líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra Coelho. Ora, se o líder do governo, suponho eu, em nome do executivo, do presidente, manda para a Câmara essa medida provisória modificada, era de se supor que o líder do governo e os partidos que apoiam o governo aqui na Câmara fossem coerentes com essa mudança. Não é isso que ocorreu. Isso levou, inclusive, o líder do DEM ontem, o deputado Elmar, lá do DEM da Bahia, a protestar, dizer que aqui estava ocorrendo uma política, desculpe a expressão, uma política canalha. Sim. Porque o líder do governo fala uma coisa no Senado, e aqui ele, que é um apoiador do governo, que em 62 votações, em 61 votou com o governo, é obrigado a passar essa descompostura, tendo que mudar de posição e não entendendo por que os governistas aqui não seguem a orientação do governo que foi aprovada no Senado. Então, é possível que essa votação continue hoje e nós estamos aí para manter a nossa posição. Certo. Nós também temos uma programação hoje durante o dia que se inicia em breve, né, com a caravana Lula no estado do Amazonas hoje e amanhã no Pará. Então você pode ficar ligado também no PT na Câmara, nas páginas parceiras, que nós teremos várias entradas ao vivo com Fernando Haddad e os nossos deputados federais e estaduais da região norte do país por Lula livre. E amanhã, lembrando, sempre sexta-feira, o deputado Rui Falcão faz aquele bate-papo, né, com os internautas às 18 horas, né, deputado? Isso. Às 18 horas, pela página do Facebook, o deputado Rui Falcão. Só para aproveitar claro. que amanhã, excepcionalmente, eu não vou fazer esse bate-papo. Por razões, o meu filho está fazendo aniversário aqui em Goiânia. Olha. E eu quero ir lá cumprimentá-lo, dar um abraço, tal, ver minhas netas. Então amanhã, excepcionalmente, eu acho que estou justificado até. Plenamente perdoado, né? Deputado Rui Falcão, mais uma vez, né? Muito obrigado. O senhor fica à vontade para fazer seus... Quero me despedir aqui e agradecer as contribuições aqui, as sugestões e também as críticas corretas que a gente recebe aqui, porque faz parte da democracia a gente dialogar e saber entender também as divergências, as diferenças e as críticas também, que são importantes. Sem crítica e sem autocrítica, os partidos não avançam. A crítica ela é motivadora de retificações, de mudanças, e um partido político que tem vida democrática precisa se situar nesse campo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela página do Facebook PT na Câmara, e também pelo Facebook do deputado federal Rui Falcão e as páginas parceiras Blog da Dilma e Rádio Democracia. Uma ótima quinta-feira a todos vocês e Lula livre. Lula livre.